Pessoal, tudo bem? Vamos agora abordar o capítulo 7, cujo tema é busca de padrões. Concretamente, a gente vai apresentar esses três algoritmos aqui embaixo, né? Que a gente conhece como KMP, Knut Morris Pratt, depois o Boyer-Moore e, por fim, rapidamente, eu vou falar do Capgrave. Esse capítulo, apesar de ter o número 7, ser visto agora, né? Após os problemas de ordenação, é um capítulo que poderia ser apresentado antecipadamente, porque ele exige apenas o conhecimento de uso de vetores, nada mais do que isso, né? Ou seja, não tem nenhuma grande necessidade de conhecimento de complexidades ou de estrutura de dados. Porém, é um dos capítulos mais difíceis de explicar, porque os algoritmos são bem intrincados. Ele só trabalha com vetores, mas não é simples, né, o entendimento desses algoritmos. Tá? Então, estamos colocando aqui agora, mas estou podendo dizer, né, o conhecimento básico não é muito grande, porém a dificuldade é razoável. Tá? Então, vocês vão entender isso à medida que a gente vai avançando no tema. Então, primeiramente, eu preciso definir algumas coisas básicas, né, que são padrões e alfabetos. Então, padrões para nós são sequência de caracteres, são palavras, basicamente, a gente chama de strings ou padrões, e a gente pode entender, inclusive, como um documento inteiro, né? Um documento, um texto, pode ser entendido como uma palavra, né? Claro que uma palavra grande, ou um programa mesmo, um código, pode ser entendido também como um padrão, páginas web, até sequências de DNA, imagens digitalizadas, tudo isso pode ser compreendido como padrões ou palavras. O alfabeto, a gente vai considerar um conjunto de caracteres que são utilizados nesses padrões. Então, o primeiro conjunto, o alfabeto mais básico é o código ASCII, também pode ser o código Unicode, ou no caso de sequência de DNA, as bases nitrogenadas adenina, citosina, guanina e timina, ou se o arquivo for um arquivo puramente binário, né, 0 ou 1. Então, tudo isso aqui são exemplos de alfabetos. Poderia ser também, evidentemente, o conjunto dos números, dos dígitos de 0 a 9, tudo isso é uma questão de convenção. Tá? E o problema é bem fácil de entender. Nós temos dois padrões, o padrão T, T de texto, P de palavra, para também facilitar o entendimento, né? E o texto tem tamanho N, a palavra, o padrão tem tamanho M, e o problema que nós estamos querendo resolver é o problema de busca de padrões, ou correspondência de cadeias, que consiste em encontrar subsequências de T que sejam iguais a P, ou seja, as ocorrências de P em T. Basicamente é isso. Esse é o algoritmo que vocês utilizam provavelmente nos editores de texto, quando vocês têm que localizar a existência ou não, a ocorrência ou não de uma palavra no texto. E aquele editor, geralmente, ele te apresenta todas as ocorrências, né, dessa palavra no texto. Evidentemente, é bom lembrar disso, as ocorrências podem se sobrepor. É preciso também ter esse cuidado, né, de não perder as eventuais sobreposições de ocorrências de P em T. E sem perder generalidade, nós vamos supor que o tamanho do texto seja maior que o tamanho da palavra. Caso contrário, a resposta é óbvia, né? Não ocorre. Mas a gente vai supor que isso aqui seja verdade e a gente vai eventualmente encontrar as ocorrências de P. Precisamos também definir como é que isso vai ser usado nos nossos códigos. Então, o padrão P, que tem tamanho M, ele vai ser representado sempre num vetor de 0 a n-1. Então, aqui a gente vai considerar o padrão C, né, de representação de vetores, ou seja, primeiro o índice é 0. Tá? E os prefixos de P, eles são subsequências iniciais desse vetor. Então, a gente vai chamar de PI a subsequência que começa em 0 e vai até o índice I. Então, concretamente, aqui tem I mais 1 caracteres. Tá? E eu tenho prefixos que vão aqui de 0 até M. Então, PM é o próprio P. Certo? E, além disso, nós vamos também definir sufixo de maneira análoga. Ou seja, o sufixo SI é a parte final de P, que começa no índice I e vai até o último caractere, que está na posição M-1.
E definimos também um caractere epsilon, que é o caractere vazio. Por definição, P de -1 é o prefixo que está no prefixo tamanho 0 de P. Esse aqui é o sufixo também tamanho 0 de S. E eles, por definição, serão esse caractere vazio. E o caractere vazio, né, quando ele for concatenado tanto no início como no final de uma palavra, não altera a palavra. Tá? Isso aqui a gente vai ver que isso aqui vai aparecer num dos algoritmos, esse conceito. Tá? Então, primeiramente, vamos resolver o problema pela força bruta. Ou seja, se você não conhecesse nada, né, de algoritmos de busca de cadeias, correspondência de cadeias, como é que você resolveria esse problema? Né? Há um detalhe importante que eu preciso mencionar agora. Né? Tem dois problemas, na verdade. O primeiro problema é encontrar todas as ocorrências de P em T. O segundo problema é contentar-se apenas com a primeira ocorrência, se houver. Tá? Nós vamos apresentar códigos que resolvem o segundo dos casos aqui, que é apenas a primeira ocorrência. Por quê? Porque ele vai dar um return na posição da primeira ocorrência. Se você quisesse alterar o código para que resolvesse, desse todas as ocorrências, eu não teria que dar um return, eu teria que guardar aquele índice de alguma maneira, por exemplo, num vetor de ocorrências e continuar a execução do código. Ou seja, é uma alteração muito simples que tem que ser feita, mas a gente não vai apresentar essa alteração, mas volto a dizer, a gente vai parar na primeira ocorrência, dando um return no índice correspondente, mas a alteração é muito simples, simplesmente guarda as ocorrências num vetor auxiliar e vai até o final, né, dos testes possíveis. Tá? Então, a gente não vai fazer isso, mas volto a dizer que é muito simples alterar. A gente vai fazer isso por simplicidade, apenas para que os códigos não fiquem maiores. Bom, então o algoritmo de força bruta, que nós vamos apresentar aqui de imediato, o que ele faz? Ele procura alinhar inicialmente a palavra P, o padrão P, o primeiro caractere à esquerda de P com a primeira à esquerda de T. E vai fazendo as comparações da esquerda para a direita enquanto for possível. Se chegar ao final de P, ele encontrou a ocorrência de P em T. Caso contrário, no meio dessas M comparações, se houver uma falha, ou seja, um não casamento, né, os caracteres não bateram, simplesmente interrompe, desloca o padrão P uma posição para a direita e recomeça novamente os mesmos testes. E basicamente esse é a solução força bruta. E evidentemente você não vai você vai fazer esses deslocamentos enquanto P couber em T. Né? Então você vai parar quando passar da posição n-m de T. Se eu passar disso, significa que ele já não cabe mais, então não é possível mais encontrá-lo. Mas enquanto isso não acontece, a gente vai deslocando e comparando todas as posições. E já vou mostrar o código que faz isso. Né? Então está aqui a descrição básica, né, do código. E no pior caso, praticamente, por que praticamente? Porque a gente vai parar um pouquinho antes, né? Todos os caracteres de P serão comparados com todos os caracteres de T. Esse é o caso em que falha no último caractere, né? Fazendo as comparações e falha no último. Né? Portanto, o algoritmo força bruta, grosso modo, ele tem tempo n vezes n. Aqui está o pseudocódigo dele, né? O que eu estou tentando explicar fica mais claro agora lendo esse pseudocódigo. Né? Esse índice I é o que percorre os caracteres de T, e o índice J seria os que percorre os caracteres de P. Então, repare que I vai de 0, e aqui aquilo que eu comentei, né? Eu vou até n-m, porque se eu passar daqui, P já não cabe mais em T. E J é o cara que percorre P, então ele vai de 0 até n-1. E quando eu vou simplesmente comparando, né? T de I mais J com P de J. Enquanto isso for verdade, eu incremento J. Se J chegou em M, significa que eu consegui encontrar todos os caracteres de P em T, seguindo a sua ordem. Portanto, eu dou um return. Então, aqui que eu comentei. Eu paro na primeira ocorrência. E, novamente, se você não quisesse parar na primeira ocorrência, você guardaria esse I aqui no vetor e continua o loop. Tá? Caso não tenha encontrado em nenhum momento, ele vai retornar -1. Isso aqui é uma convenção, dizendo que P não está presente em T.
E tempo, como eu comentei, esse aqui é o tempo mais correto, né, mais exato. A gente, grosso modo, pode dizer que esse tempo é n vezes m. É um tempo muito ruim, né, porque vocês observam que eu estou multiplicando o tamanho do texto, né, que é n, pelo tamanho do padrão. Então, isso aqui pode se tornar extremamente caro. Eu até aproveito para perguntar para vocês qual seria a solução ótima do ponto de vista de complexidade desse problema. Seria o tamanho do problema, que é n mais m, e como a gente disse que m é menor do que n, seria O de n. Então, o que me interessa aqui é encontrar um algoritmo que seja tempo O de n, e existem, né? Nós vamos ver daqui a pouquinho. Bom, então a primeira solução que a gente vai apresentar é uma busca através de autômato. A gente não necessita aqui, nesse momento, de conhecimentos sobre teoria de autômatos. Eu imagino que alguns de vocês tenham feito esse curso, outros não, né? E é um curso muito importante, muito básico na teoria de computação. A gente não vai, nesse momento, necessitar de grandes conceitos. Tá? A gente pode entender, nesse momento aqui, para compreender o algoritmo de busca de padrões, como uma máquina de estados. Vamos entender o autômato como uma máquina de estados e qual que é a ideia dele. Cada vez que você lê um caractere do texto, há uma mudança no estado corrente. Cada estado significa um passo no reconhecimento do padrão. Basicamente é isso. E a gente vai ver que cada estado significa um reconhecimento de um prefixo do padrão. Então você vai avançando nos estados à medida que você vai reconhecendo novos caracteres. E há um estado final que corresponde ao reconhecimento do padrão completo. Se você chega nesse estado, você encontrou o padrão P em T. A gente vai representar o nosso autômato através de uma matriz, que vou chamar de AF, e ela tem duas dimensões. Ela, basicamente, ela é indexada pelo estado corrente e um caractere que é o caractere lido. Então, significa que se eu estou no estado S e recebo um caractere X, esse caractere aqui é o caractere do texto, né, que é o próximo caractere que eu vou ler do texto. Então, o que está guardado em AF de S de X é um novo estado. É para em que estado eu tenho que me dirigir, porque houve reconhecimento. Ou não, né? Pode não ter havido reconhecimento, então eu volto, eu posso estar em estados anteriores quando o X aqui corresponde a um não casamento, vamos dizer assim. E nesse algoritmo, vocês vão observar também que a principal dificuldade não é usar o autômato, que é muito simples o uso dele. A dificuldade maior nesse algoritmo vai estar na construção do autômato. A gente vai explicar isso agora em dois momentos, né? Então, primeiro momento, antes disso, perdão, vamos fazer aqui um pequeno exemplo para ilustrar o uso do autômato. Então, primeiramente aqui eu estou considerando um alfabeto menor, só com 3 caracteres, A, B e C, e estou dando aqui essa palavra ababaca que vai ser procurada no texto. Então, dada a palavra, eu monto o autômato. Então, isso é importante, que cada autômato é montado de acordo com a palavra que vai ser buscada. Isso antes de começar a busca, independentemente do texto onde irei buscar a palavra. Então, esse autômato aqui eu representei através desse esquema. Aqui os números 0, 1 até 7 são os estados do autômato. E essas transições, né, seriam avanços ou retrocessos, conforme um caractere é recebido. Então, por exemplo, se eu estou no estado 0, significa que eu não reconheci nada ainda do padrão, é como se eu estivesse no prefixo vazio aqui de P. Se eu recebo A, significa que eu passei a ter um prefixo A. Então, esse estado 1 aqui significa que eu já estou no prefixo A. O estado 2 significa que eu estou no prefixo AB. E assim por diante, né? Se eu chego no estado 7, que ele está pintado de azul, que é o estado final, significa que eu reconheci todo o padrão P. Então, reparem que os avanços aqui, né, as transições e avanços, são transições que correspondem ao próprio padrão P. E o que é mais complicado aqui é encontrar os retrocessos, né, as transições para trás. O que significa isso? Né? E eu não consegui avançar, não consegui encontrar um prefixo, o prefixo sucessor, né, de onde eu estava, porém, eu recebi um caractere que eventualmente me leva para um prefixo ainda válido. Né? É importante perceber isso. Né? Então, repara que se eu estou no caractere, estou no prefixo A,
Se eu recebi B, eu avanço para B. Mas se eu receber outro A, eu continuo no mesmo prefixo. Então, é isso que significa essa transição aqui de A. E aqui também, olha, se eu estou no ABA, e se eu conseguir achar um B, eu avanço para o prefixo 4. Agora, se eu receber um A, eu volto para o prefixo 1, porque esse A aqui é equivalente a estar aqui e vir para cá. E olha que situação curiosa aqui. Ó. Se eu estou no estado 5, perdão, já recebi ABA. Se eu receber um B, eu não avanço para o estado 6, mas eu volto para o estado 4, porque esse B aqui ainda me permite ter um prefixo tamanho 4. Né? Então, eu estou usando essa parte aqui que já foi reconhecida. Bom, isso aqui é o autômato, né? Ele vai tendo ele aproveita, né, eventuais sobreposições que ainda são válidas. Aqui não está desenhado, né, para não ficar muito carregado nessa figura, transições que voltam para o estado 0. Então, todas as situações que não estão desenhadas aqui, por exemplo, eu estou em estado 1 e recebo C, eu volto para o 0. Se eu estou no estado 0 e recebo B, eu fico no 0. Então, as demais transições que não estão desenhadas são para o estado 0. E aqui vocês podem observar, nessa matriz, exatamente todas as transições. Tá? Então, vocês podem observar, né? Então, tudo que está com 0 aqui não está desenhado nessa figura. O resto, que são números diferentes de 0, estão sendo desenhados aqui na figura. Então, eu tenho dado um estado para onde eu vou, dependendo de cada caractere que é recebido. Então, primeiramente, a gente já pode observar que esse algoritmo exige, né, um espaço razoável. Ele precisa armazenar uma matriz de m mais 1, né, que é o tamanho do padrão mais o 0, né, porque aqui, repara que o padrão tem tamanho 7, que eu tenho 8 linhas, né, então ele tem tamanho m mais 1 por tamanho do alfabeto. Isso não é muito bom, porque aqui o alfabeto é pequeno, mas eu tenho alfabetos às vezes muito grandes, né. Unicode, por exemplo, 256, né, então eu vou ter uma matriz razoável. Hoje em dia, com as máquinas que nós temos, né, isso aqui não é tão grande assim. Então a gente pode ter isso aqui sem problema. A gente vai ver que o problema principal desse algoritmo não é consumo de espaço hoje em dia. É um outro detalhe que a gente vai comentar daqui a pouquinho. Aqui está um exemplo, né, de texto, e aqui está a simulação desse algoritmo passo a passo. Né? Então aqui eu estou, aqui significa que eu começo no estado 0, primeiro caractere de T na posição 0 é o A. Então, eu vou consultar aqui a minha matriz. Se eu estou no estado 0 e recebo um A, eu vou para o estado 1. Então, próximo estado 1. Beleza, estou no estado 1. Próximo caractere é B. 1 com B é 2. Então, repara que eu vou avançando nos estados conforme os caracteres vão sendo lidos. Se eu chegar no estado 7, significa que eu encontrei o padrão. E repara que esse autômato permite também, né, a sobreposição de padrões. Porque se eu estou no estado 7, achei o padrão e quero continuar procurando, repara, se tiver aqui um B, depois um A, ele já aproveita esse A que está aqui no final, que pode ser o início de uma nova ocorrência de P em T. Então, você pode permanecer usando o autômato e ele vai, eventualmente, encontrar um novo padrão, mesmo que esse padrão se sobreponha ao padrão anterior. Tá? Então, isso aqui é perfeitamente possível e funciona muito bem. Bom, então, aqui está o pseudocódigo correspondente ao uso do autômato, que é a primeira parte do código, como eu tinha comentado. São duas partes. A primeira parte é usar o autômato. E é muito simples isso. A gente faz aqui, a gente coloca estado inicial 0, vou percorrer todas as posições de T e, dado o estado que eu estou e o novo caractere, encontro o estado próximo. Se o próximo estado é M, significa que eu encontrei um prefixo de tamanho M do texto, do padrão, perdão. Portanto, onde é que eu encontrei? Na posição I-E. Então aqui estou dando return, mas novamente podia guardar isso aqui no vetor e continuar a busca e devolver o vetor com todas as ocorrências. Perfeito? Então a gente observa aqui que esse algoritmo aqui tem tempo O de N, é um tempo muito bom, é o tempo que a gente queria, né? É um tempo proporcional ao tamanho do texto.
Bom, então vamos para a segunda parte, que é a parte mais complicada, que é a construção desse autômato. Ou, podemos entender assim, construção dessa máquina de estados que é utilizada nesse algoritmo de busca de padrões. Então, como comentamos, que o que caracteriza o estado S, onde S varia de 0 até M, é que nós encontramos um prefixo do padrão, chamado prefixo PS-1. Se eu estou em estado, esse é o prefixo que foi encontrado. Se eu estou no estado 0, eu não encontrei nada, então o prefixo -1, que é o caractere vazio, e assim por diante. Se eu estou no estado M, eu encontrei o prefixo P de M-1, que é o padrão completo. Tá? Então, isso é o que significa estar num determinado estado. Transições, quando não ocorre casamento. Então, as transições que voltam. Aqui é a dificuldade maior do nosso algoritmo. Então, se o autômato está nesse estado S, portanto, ele tem já reconhecido um prefixo PS-1 e lê o caractere TI, e esse TI não permite o avanço, ou seja, não aumenta o tamanho do prefixo, eu preciso voltar para um prefixo ainda válido, o maior prefixo que seja possível. Então eu preciso encontrar o maior estado K, onde K varia de 0 até S. E repare que o S eu preciso incluir, porque às vezes eu permaneço no mesmo estado, como eu mostrei naquele exemplo anterior, né, no estado 1. Então, eventualmente, eu posso permanecer no mesmo estado. Ou seja, eu não avanço, mas também não retrocedo. Ou, caso contrário, eu retrocedo. De tal maneira que PK-1 seja sufixo de PS-1TI. O que é isso? Olha o desenho aqui embaixo, né, que isso aqui ajuda-nos a entender o que está acontecendo. Então, aliás, em todas as figuras que a gente vai apresentar aqui nesse capítulo, essa cor amarela ou laranja, né, significa houve casamento, bateu. E a cor roxa significa não houve casamento, falhou a comparação. Então, com essa legenda fica mais fácil de entender, né? Bom, então, houve casamento aqui na posição S. Então, repara que eu já reconheci PS-1, então isso aqui é a parte reconhecida do texto, que é igual à parte reconhecida aqui do padrão, que é igual à parte do texto. E nesse momento aqui, no TI, não bate com o PS. Então, o que tem que fazer? A gente tem que procurar o maior K e onde aconteça isso, que esse prefixo, isso aqui é a posição K, né? Significa que eu tenho que encontrar a posição K tal que o prefixo PK-1 aparece aqui no começo de P, ou seja, prefixo de P, e aparece também no texto, e ele é igual ao que está aqui no final de P mais o TI. Ou seja, o TI não permite avançar aqui, mas permite que essa parte aqui, que é a parte final, que é o final de PS-1, então repara o final de PS-1 que está aqui no texto, mais o TI vai dar um prefixo, que é o PK-1, que aparece no início de P. Então, se eu encontrei um K em que isso aqui seja válido, e o K é máximo, o nosso estado vai ser o estado K. Então é isso que eu tenho que procurar. E como é que faz isso? De maneira exaustiva. Concretamente, eu vou procurando do maior K até o menor K, até que isso ocorra. E reparem, né, que no pior caso é quando o K é 0. Se o K for 0, significa que eu vou chegar no PK-1, vai ser P-1. P-1 é o caractere vazio. E o caractere vazio, ele é sufixo disso daqui. Então ele vai atender a minha procura. E concretamente eu vou voltar para o estado 0. Então, no pior caso, o estado 0 atende a procura. Tá? Por outro lado, essa mesma comparação permite-nos também avançar. Ou seja, transições para estados maiores, elas correspondem aos casos em que PS é sufixo de PS-1TI. Então, repara que o PS, né, que no fundo é o próximo cara que eu estou procurando, né, o PS, ele é sufixo desse cara todo aqui, que no fundo ele aparece como parte final de tudo isso. No fundo é o novo prefixo que está valendo. Então basta eu usar K igual a S mais 1 e usar essa mesma comparação aqui em cima, que eu vou estar também testando a transição para frente. Então, no fundo, é uma simplicidade aqui, né? A gente está usando o mesmo testes para considerar avanço, retrocesso e, inclusive, retrocesso para o estado 0. Então, é uma comparação só que a gente faz
que é exatamente essa daqui, né? pk-1, sufixo disso daqui, onde k varia de s mais 1 até 0, tá? E não de s só, porque aqui são retrocessos ou permanência no mesmo estado, e aqui é avanço. Bom, então aqui está o pseudocódigo, que faz exatamente isso. Então, repara que eu coloquei aqui S mais 2, porque eu vou subtrair e o primeiro teste que eu vou fazer é com S mais 1. Né? Já vamos explicar o que significa esse mínimo aqui. Mas reparem, então os estados que estão sendo montados, né, o estado 0 até o estado M, são aqueles estados que aparecem na matriz AF, né? Então aqui a matriz AF está sendo montada, então S varia de 0 até M. Todos os caracteres do alfabeto são considerados. Isso aqui é o ponto fraco do algoritmo. Tá? Vai influenciar aqui a complexidade, ou seja, o tamanho do alfabeto vai influenciar a complexidade. Esse é o ponto fraco desse algoritmo. Tá? Eu mostro aqui, não é só questão de espaço, é questão de tempo. Bom, eu tenho que fazer isso, porque senão eu não consigo montar a matriz AF. Bom, então aí vem os testes. Né? O K ele tem que partir de S mais 2, porque aqui eu vou subtrair o K, então um loop de repetição, já subtrai, então começa de S mais 1, e testo se isso aqui é válido. Né? Que é aquele teste que eu mostrei para vocês no slide anterior. Tá? Por que eu coloco aqui esse mínimo? Né? Porque no último caso aqui, quando S vale M, se eu colocar S mais 2, ele vai eu vou subtrair, ele vai começar testando de S mais 1. E o S mais 1, não existe P de S mais 1. Né? Ou seja, P de M mais 1, perdão. P de M mais 1 não existe. Então eu tenho que fazer esse conceito aqui, que no último caso, que é o S igual a M, ele vai ter que testar P de M, não P de M mais 1. Então teria um erro aqui. Então isso aqui resolve o caso final do S igual a M. Bem, então feito isso, reparem que nós temos aqui um loop que vai de 0 até M. Esse loop que vai percorrer todos os caracteres do alfabeto, ou seja, é proporcional ao tamanho do alfabeto. Esse loop aqui também gasta tempo proporcional ao valor de K, no pior caso é tamanho M, então também gasta M. E esse teste, que é um teste de presença de sufixo, isso aqui proporcional ao tamanho de P, e também de P é M. Então eu tenho 3 loops de tamanho M, o teste, esse repeat e esse for externo, e um loop proporcional ao tamanho do alfabeto. Então está aqui o tempo que a gente gasta para executar essa construção do autômato. É um tempo caro. Eu não vou mostrar aqui nesse curso, mas vocês podem encontrar, por exemplo, no livro do Cormen, uma melhoria nesse algoritmo que elimina essa potência 3. Baixa para M vezes o tamanho do alfabeto. Ou seja, é uma melhoria muito interessante, né? Só que torna o algoritmo mais complicado. Eu não quero entrar nisso aqui agora, porque esse aqui não é o algoritmo mais importante que apresentar. Mas, volto a dizer, esse ponto aqui, isso aqui é o ponto fraco do algoritmo, porque o tamanho do alfabeto vai influenciar a complexidade. Então, a complexidade final aqui seria, no melhor caso, M vezes o tamanho do alfabeto mais N, que é a parte inicial lá. E isso aqui é uma parcela que tira a otimalidade na complexidade do algoritmo do autômato finito. Bom, feito isso, vamos entrar agora no primeiro grande algoritmo, né, desse curso, desse capítulo, perdão, que é o KMP. E vocês sabem, né, que Knut é o nome mais famoso da computação, né, e ele é famoso também por causa desse algoritmo. E é interessante reparar que esse algoritmo demorou 7 anos para ser concebido, e 3 caras feras aqui trabalharam nesse algoritmo. Parece que a história é curiosa, que 2 deles estavam trabalhando juntos e um terceiro não, fazendo uma pesquisa independente, e em algum momento eles entraram em contato, descobriram que estavam fazendo a mesma coisa, juntaram seus trabalhos e finalizaram o algoritmo. Então acabou sendo atribuído aos 3 esse algoritmo. Que algoritmo que a gente vai ver, que é um algoritmo do ponto de vista de complexidade, ele é ótimo, porque ele tem tempo de pior caso N mais M, que é o tamanho do problema. Mas reparem, né, se demorou 7 anos e 3 caras feras trabalhando nele, não é um algoritmo simples, né? Acho que é importante que vocês observem que não pode ser simples, né? 3 caras tão inteligentes trabalhando num algoritmo que gasta 7 anos, né? Bom, então vamos lá. Vamos tentar entender isso, né? E fiquem tranquilos se vocês observarem
que é difícil entender, né? Então, a ideia do algoritmo é, considerando o força bruta, quando ocorre uma diferença, ou seja, não tem um casamento aqui na posição I de T com a posição J de P, será que não consigo fazer um deslocamento maior de P para a direita, evitando comparações redundantes? Ou seja, mais ou menos o que foi feito no algoritmo do autômato finito, né? Vamos aqui apresentar um exemplo para ilustrar o que eu estou querendo dizer. Então, reparem, eu estou procurando P em T, houve esses casamentos aqui que estão em laranja, né? Então, repara que isso aqui significa que houve casamento. E aqui, nessa última posição, não bateu. Aqui tem A, aqui tem X. A posição J de P, a posição I de T. Se fosse força bruta, o que ele faria? Ele deslocaria P uma posição para a direita e recomeça tudo de novo, né? Ele vai comparar esse A com esse B com esse A e assim por diante, né? Porém, observem aqui o que acontece, né? Se eu fizer um pré-processamento em P, eu posso saber que se houve esse casamento todo aqui que tem laranja, eu sei já de antemão que esse prefixo aqui aparece com sufixo nele mesmo. Então, e esse é o maior prefixo que aparece com sufixo, é o maior. Veja bem, o ABA aqui não aparece ABA no final. Então, esse aqui é o maior de todos. Então, sabendo disso previamente, eu posso já, quando houver falha aqui nesse casamento, fazer esse alinhamento e começar a nova comparação dessa posição aqui. Isso aqui eu tenho que atualizar o J. Atualizo o J para esse cara aqui e comparo o PJ com o TI. Essas comparações aqui não são refeitas. É aqui que está a vantagem, porque eu já sei que há casamento, porque isso aqui é igual ao P e o P foi pré-processado. Tá? Então aqui está um deslocamento maior. Então você tem um avanço, né, maior, você poupa algumas comparações aqui. Então essa é a ideia do KMP, é aproveitar eventuais prefixos de P que aparecem como sufixos nele mesmo. Tá? Quando ocorre falha de comparação, você aproveita isso e já alinha P da melhor maneira possível. Então, para isso, a gente tem que construir uma função falha. E esse é o problema mais difícil do KMP, a construção dessa função falha. É feita através de um pré-processamento. Determina-se os seus prefixos, aparecem como subsequências dele mesmo. Então, a função falha, que a gente vai mostrar o código no final, a gente pode definir como f de k, ela é o tamanho do maior prefixo de P, ou seja, P0 até K, mas que é sufixo de P1K, eu estou ignorando o primeiro caractere. Informalmente, é o tamanho do maior começo de PK, que aparece no seu fim, mas sem considerar ele mesmo. Se eu colocasse 0 aqui, o maior prefixo que aparece com sufixo é o próprio P. Então, daria sempre como resposta o próprio PK. Mas eu não quero o PK. Então, é o maior começo de PK, que também aparece com seu fim, mas não pode ser o PK. Tá? Então, essa é a definição da função falha. Vamos ver aqui um exemplo. E eu peço que vocês olhem sempre parcialmente o prefixo. Então, você, na posição 0, olhe só para o A. Na posição 1, olhe só para o AB. E vamos entender o que está acontecendo aqui embaixo. Então, se eu tiver só o prefixo, aqui está o padrão completo. Né? O padrão completo. ABA, ABB, ABA, ABA, ABA. Se eu estiver olhando só para o A, existe algum prefixo que aparece com sufixo em A sem considerar ele mesmo? Não. Então, valor 0. Vamos olhar para o AB. Existe algum prefixo que aparece com sufixo nele mesmo sem considerar o AB? Não. Então, 0. Vamos olhar agora para o ABA. Se olhar para o ABA, agora acontece uma coisa diferente. Existe algum prefixo em ABA que aparece com sufixo de ABA sem ser ele mesmo? Sim. O caractere A. Repara, o caractere A aparece aqui no começo e aparece aqui no fim. Então, portanto, isso aqui é o tamanho desse prefixo que aparece com o sufixo dele mesmo. 1. Vamos olhar agora para ABAA. E a mesma ideia. Existe algum prefixo que aparece com sufixo? A situação é análoga. É um caractere A. Então, de novo, tamanho 1. E reparem agora muda. Se olhar para ABA-AB, olhar até a posição 4 aqui, existe algum prefixo que aparece com sufixo dele mesmo? Sim. Qual o tamanho dele?
2, ó, porque é AB. Então, esse número 2 representa o tamanho desse prefixo AB, que aparece como sufixo aqui. E, por fim, quando eu pego o padrão completo, eu vou observar que tem um prefixo ABA no começo, que aparece como sufixo ABA, então tamanho 3. Então, essa função falha, que a gente vai mostrar depois como é que ela é calculada, é ela que é utilizada no momento em que não ocorre um casamento na nossa busca de P em T. Voltemos aqui para o exemplo. Então, repara que eu estou aqui na posição J de P, que aqui no exemplo é a posição 5, né? J vale 5 nesse momento, X vale... Aqui, perdão, o X está na posição TI, o I eu não sei quanto vale, e nesse momento houve uma falha na comparação. Então, qual vai ser o novo valor de J usando essa função falha para que a comparação continue? Então, eu preciso alinhar P dessa maneira aqui. Ou seja, eu tenho que aproveitar um prefixo que aparece como sufixo. Então, se eu estou na posição, aqui, posição 5. Quando vai ser o novo J? O novo J, eu tenho que olhar para o padrão anterior, né, que é o de 0 até 4, e pegar esse número aqui, ó, 2. Porque, repara que aqui é 0, 1, 2. Eu vou comparar agora esse cara com X. Então, isso aqui é o FJ menos 1. E esse é o valor que vai ser atribuído a J. Então, espero que vocês tenham entendido, porque se eu utilizar o valor dessa tabela aqui como atualização do J, eu tenho automaticamente esse novo alinhamento, que é o que eu preciso, e economizo, né, uma série de testes. Tá? Então, esse aqui é o teste. Se PJ deu diferente de TI, basta atribuir a J o valor FJ-1, e você vai ter esse alinhamento ótimo aqui, né, de prefixo e sufixo. Tá? Então, está aqui o KMP, que faz exatamente isso. A gente não vai mostrar ainda, espere um pouquinho, né, que é a função falha. A gente vai ver depois que a função falha gasta tempo θ de m, ou seja, também é um tempo ótimo, porque você precisa trabalhar em cima de um vetor de tamanho m. Vamos olhar agora aqui para o código do KMP, usando aquele vetor da função falha, que é o vetor f aqui embaixo. Bom, então, inicialmente, i vale 0, j vale 0. Enquanto i não chegou ao final do texto, eu comparo t de i com pj. Se por acaso j chegou ao seu final da palavra, do padrão, eu encontrei o padrão em t, retorno i menos j, que é a posição inicial de p em t. Então, aqui, novamente, eu paro o algoritmo na primeira ocorrência, mas não precisava fazer isso, eu podia guardar isso aqui no vetor e continuar o percurso, funciona perfeitamente. Caso contrário, não houve casamento, né? E se J não é igual a perdão, se houve casamento, falei bobagem, se houve casamento e ainda não chegou no final do padrão, incrementa os dois, tanto I como J. Então você continua a comparação, vai avançando em ambos os dois vetores, tanto no vetor T como no vetor P. Agora, esse outro else aqui, não houve casamento, falhou. Se o J não for 0, ou seja, se eu não estou na posição inicial do padrão, então eu atualizo o J com F, como eu mostrei para vocês no slide anterior. Porém, né, se eu estiver na posição inicial do P, eu não tenho como voltar o J, então eu incremento o I, então eu faço um deslocamento no texto. Perfeito? Caso contrário, eu retorno menos 1. Então esse aqui é o código do KMP. Se você entendeu a função falha, isso aqui acho que fica simples, né? Porque é basicamente o uso da função falha. Agora vamos analisar o tempo desse código. E repara que tem aqui uma peculiaridade, né? Eu tenho um loop do valor i, ele vai de 0 até n, então aparentemente isso aqui é θ de n. Porém, reparem, aqui eu incremento o i, sim, aqui eu incremento o i, mas aqui eu não mexo com i. Então, quantas vezes eu, passando por esse loop, eu saio por aqui? Então, eu preciso ter algum cuidado para analisar esse tempo, caso contrário, eu não tenho certeza que esse loop aqui vai gastar tempo n, porque eu não tenho, só tenho algum controle sobre quantas vezes esse comando é executado.
Então, a maneira de analisar esse código mais cuidadosa é, vamos analisar linha por linha e verificar que nenhuma delas gasta mais do que N execuções. Bom, essa linha aqui é óbvia, né? Ela só gasta executada uma única vez. Essa daqui, como eu estou incrementando o I, portanto, se o I vale 0 e vale, então essa linha aqui só pode ser executada no máximo N vezes, e o mesmo, essa aqui também, N vezes. Agora essa linha aqui, quantas vezes eu executo? Então vamos lá. Então, se eu incremento aqui N vezes, você concorda que J também é incrementado no máximo N vezes. Porque essa linha aqui não pode ser executada mais do que N. E aqui, isso aqui é um decremento. Porque eu estou voltando no F. O FJ é sempre menor que J. Portanto, eu estou decrementando J. Então, quantas vezes eu decremento J? No máximo, o número de vezes que eu o incrementei. Então, com esse argumento, né, eu concluo que essa linha também é executada no máximo N vezes. Bom, se essa linha é executada N vezes, essa aqui também N vezes, no máximo N vezes, essa aqui no máximo uma vez, eu concluo finalmente que esse código gasta tempo O de N. Esse código é O de N porque eventualmente eu termino antes. Se eu estivesse procurando todas as ocorrências, seria θ de N. Tá? Ele vai até o final do vetor T. Perfeito? Então está aqui um exemplo de simulação do KMP. Repare que eu tenho aqui outro padrão. E aqui está a função falha. Ó. Aqui é 1 porque esse A aparece no início. Aqui eu vou considerar só o prefixo tamanho 3 aqui. Eu tenho um A no início e um A no final. Aqui é 0. Aqui de novo ó, A e A. E aqui é 2 porque a B aqui, a B aqui. Então, isso aqui é a função falha correspondente a esse padrão. A gente começa a fazer os testes. Né? Esses números aqui em cima são o número de testes que são executados no código. Então, eu faço aqui o primeiro teste A com A, segundo B com B. O sexto é onde ocorre a falha. Se ocorre a falha, então reparem, né? Ocorre a falha, para onde vai o J? Bom, eu pego esse valor aqui com FJ menos 1. Por quê? Porque eu sei que esse A aqui é o maior alinhamento que pode ter. Então, quando o FJ recebe 1, olha que interessante, eu estou comparando esse cara aqui com aqui. E olha o que aconteceu. Eu dou um salto no alinhamento. E essa é a grande vantagem do KMP. Ele dá esses saltos que são maiores do que o passo a passo do força bruta. Tá? Então aqui você evita uma série de comparações. Você já avança na situação aqui de comparação. E eu vou comparar esse cara com esse cara. Falhou de novo. Quando falhou, eu pego esse cara aqui como o novo FJ. Então eu vou comparar a posição 0, que é o A. E vou comparando. Bateu, bateu, bateu. Então essa aqui é a sexta comparação, sétima comparação, oitava comparação. Na 12ª comparação, que é A com C, falhou novamente. Então eu estou aqui, falhou, eu pego esse cara aqui, ó, como o novo J. Quem vai ser? Então ele vai comparar esse A com esse C. Repare, eu dei um salto aqui, avancei novamente. Falhou. E aqui é o caso que a gente viu no algoritmo anterior. J já é 0. Eu não posso decrementar J. Então o que eu faço é eu incremento o I. Então nesse momento eu incremento o I e finalmente encontro o padrão. Então eu necessitei de 19 comparações para encontrar o padrão, esse padrão aqui nesse texto, usando o KMP. Tá? Supondo que a função falha esteja calculada. Ela é calculada num pré-processamento, antes de começar a busca. Tá? Bom, agora chegamos no ponto fulcral do algoritmo do KMP, né, que é o cálculo dessa função falha. E prepare-se, né, que é um código complicado, né? Extremamente conciso, mas complicado de entender. Tá? Eu estou pegando aqui um padrão que eu quero fazer a função falha dele. Então, inicialmente, né, toda função falha começa com 0 aqui. Tá? E aí ele começa a fazer comparações. Será que, se olhar agora só esse prefixo AB, existe alguma coisa no final que aparece no início, perdão, que aparece no final? Não. Então, 0. E aí você vai aumentando. Agora encontrei, né? Tem um pedaço aqui que aparece aqui, então 1. E vai aumentando. Se eu ver
se você conseguiu aumentar, então continua aumentando. Continua aumentando lá de cá e lá de cá. Então, AB. Bateu esse cara aqui com esse cara? 2. Agora, nesse momento, vai falhar. Né? Porque eu estou procurando, estou vendo se o ABA aparece é igual a ABB. Como não é igual, vai aparecer um 0 aqui. Começa outra vez. Então, 0 mais o A e esse A aqui. Essa parte final, essa parte, estou olhando agora para o padrão de 0 até 5. Essa parte inicial aparece no final? Sim. Então, tamanho 1. Vou continuar aumentando. Essa parte AB aparece aqui? Sim. Então, 2. Opa, então agora eu estou aumentando o prefixo aqui e o sufixo aqui embaixo. Então, ABA aparece aqui? Sim. Então, AB apareceu, perdão, agora ABA 3. Perfeito. Agora vai ter o 3 apareceu lá, perfeito. Agora eu vou colocar um B aqui. Então, AB aparece com uma AB? Sim, 4. E agora vem um problema. E aqui está o ponto-chave do algoritmo. Eu tinha encontrado esse prefixo AB, aparece aqui e aparece aqui. Se fosse A aqui, apareceria 5 aqui. Mas não é B. Então eu não tenho um prefixo de tamanho 5 que aparece aqui. Então a minha tendência é colocar 0 aqui. Né? Nem o professor bravo que já põe 0 na questão do aluno. Não, mas não é 0. Dá para aproveitar alguma coisa? Né? Sim, dá para aproveitar. Como é que eu sei que dá para aproveitar alguma coisa? Veja bem, eu sei que não aparece esse cara inteiro. Mas será que não aparece um prefixo menor? Se eu colocar, o que eu tenho A aqui, será que na parte já reconhecida também não tem um prefixo menor? Tem, porque repare, ó, ABA aqui aparece e ABA aqui aparece. Então, na verdade, é 3. Como é que eu sei que é 3? Aí está a grande sacada do algoritmo. Ele vai usar a função f recursivamente. Tá? Ele vai, já que a função f dá prefixo que aparece como sufixo, ele vai aplicar a própria função f nesse cara aqui. Então ele vai olhar aqui atrás, ó, e vai descobrir que esse cara aqui é igual a esse cara aqui. Então ele vai pegar o tamanho 2, vai ver quem que é o próximo, que é o A, e vai comparar com esse cara aqui. Se for igual, então ele vai incrementar esse cara aqui. Tá? Então é faixa 3. E aí continua a mesma ideia. Então a grande sacada aqui é que você usa a própria função f já calculada como parte do algoritmo. Tá? Então está aqui o código do cálculo da função falha, que é extremamente conciso, extremamente difícil de entender, mas aqui está o uso recursivo dele. Tá? Então aqui você vai vendo que ele vai incrementando, aqui principalmente f0, 0, j igual a 0, u igual a 1, e você vai percorrendo o vetor p e fazendo aquilo que eu mostrei para vocês. Né? Já combinaram aqui os caracteres. Se o j for 0, vai ser 0, aqui eu estou incrementando sempre a posição i, e aqui está o uso recursivo. Tá? Se você não entendeu, você vai ter que fazer isso passo a passo para ver como ele monta a função falha. Se a gente for analisar esse loop, a mesma argumentação que a gente usou no loop anterior é necessária aqui, porque o loop sim vai ter m, esse comando aqui só pode ser executado m vezes, aqui também m vezes, porque eu estou incrementando o i, mas aqui eu não sei quantas vezes é executado esse comando. Mas a mesma argumentação é aplicada. Porque aqui, se eu incremento o i, eu também incremento o j. Então, j é incrementado no máximo m-1 vezes. E aqui eu estou fazendo um decremento. E o número de decrementos não pode ser maior do que o número de incrementos. Portanto, essa linha aqui também é executada no máximo m-1 vezes. Concretamente, esse algoritmo vai gastar tempo proporcional a m, porque todas as linhas são executadas no máximo m vezes. Bom, passemos agora para um outro algoritmo, bem diferente, que é o Boyer-Moore 76. E esse algoritmo é uma sacada, uma ideia diferente, que é aplicada em casos particulares. Qual que é a ideia do Boyer-Moore? Ele pensa na alta probabilidade de encontrar diferenças quando os padrões são pequenos, alfabetos grandes. Então esse é o cenário onde o Boyer-Moore é utilizado. Padrões pequenos em alfabetos grandes. O que
que significa isso? Por exemplo, um arquivo texto. Se você tem um arquivo texto, você tem um alfabeto ASCII ou Unicode. No caso do ASCII é tamanho 128, no caso do Unicode 256. E os teus padrões são as palavras. E as nossas palavras, geralmente, né, nas línguas como portuguesa, inglesa, o que for, né, são palavras pequenas. A gente não tem uma palavra com, acho que no máximo 20 caracteres. Né? É muito difícil passar disso. E geralmente é menor que isso, é 10 caracteres, às vezes 5. Então são padrões pequenos, né, comparados com o tamanho do alfabeto. Então o número de letras, o número de caracteres que estão nesse padrão é um número baixo de caracteres dentre aqueles todos que existem. Então, devido a isso, há uma alta probabilidade de não encontrar, né, um caractere do alfabeto nesse padrão. E ele joga com isso. Então, eu uso essa alta probabilidade a meu favor. E vou comparando da direita para a esquerda, porque se eu encontro no texto um caractere que não está no padrão, eu posso saltar todo o padrão. E, repare, a probabilidade disso acontecer é grande, porque tem muitos caracteres no texto que não estão no padrão. Tá? Então, essa é a ideia básica do Boimler. Repare, essa ideia só vale nesse contexto. Então, qual o contexto que isso aqui não é válido? Por exemplo, arquivos binários. Se eu tiver um arquivo binário, o alfabeto é pequeno. Se eu estiver usando, por exemplo, buscas em DNA, o alfabeto é pequeno. Então, repara que o Boimler não foi feito, não foi pensado para esse contexto de alfabeto pequeno. Foi pensado, basicamente, para buscadores de texto, em arquivos textos, editores de texto. Basicamente é para isso. Então, o Boimler é uma sacada que foi um algoritmo bolado para editor de texto, né? Que a gente usa geralmente aí, que são os nossos programinhas para editar texto. Quando ele encontra uma diferença em TI, né? Ou seja, é uma grande probabilidade de que TI não esteja em P, e por isso você pode pular todo o padrão P. Tá? Aqui um exemplo, né? Eu começo da direita para a esquerda. Por que começa da direita para a esquerda? Porque se por acaso esse cara aqui não tiver em P, todo P é avançado. Mas se houve casamento, eu tenho que testar esse caractere aqui em P. Será que ele está aqui? Será que ele está aqui? Será que ele não aparece? Então, são situações que a gente tem que analisar caso a caso. São 3 casos que a gente vai analisar aqui no Boimler. Então, primeiro caso que a gente viu agora, né? X não está em P. Então, A casou, esse cara aqui não casou, então X não está em P. Se X não está em P, significa, não adianta fazer alinhamentos de P com X. Qualquer alinhamento de um caractere de P com X não vai casar, porque esse X não está aqui em P. Portanto, o próximo alinhamento é esse. Eu já pulo, e o primeiro cara aqui de A vai alinhar com esse, mas eu começo a comparar esse com esse. Então, eu faço um cálculo de alinhamento e começo daqui para cá. Tá? Esse caractere que também não tiver, eu vou dar outro salto. A gente vai ver daqui a pouquinho com exemplos. Tá? Essa aqui é a melhor situação em termos de tempo. E isso acontece com bastante frequência quando você tem esse contexto aí de alfabeto grande e padrão pequeno. Outra situação que pode acontecer, o X está em P. Então imagina que o X apareceu aqui. Então eu não posso descartar a possibilidade de casamento com esse alinhamento aqui. Então você tem que alinhar X com X e começar a comparação correspondente desse caractere com esse caractere aqui. Tá? A última ocorrência de X, tá? Porque eventualmente podia ter um X aqui também, ó. Se tivesse um X aqui também, eu não vou alinhar esse X com esse, porque eu estaria perdendo a possibilidade desse cara aqui. Então tem que alinhar a ocorrência de X em P mais a direita de P. A última ocorrência no fundo. Tá? E por fim, essa situação que é mais complicada, né? Em que o X já estava antes aqui. Então aqui no Boimler original, o Boimler mais simplificado, a gente vai ter que dar um passinho só à direita. Tá? Então esse é um caso ruim, só que ele se comporta basicamente como força bruta, e esse aqui é o ponto fraco do Boimler. Adianto que o Boimler foi melhorado ao longo do tempo, existem novas versões do Boimler publicadas posteriormente, a gente não vai abordar isso aqui no curso, e eventualmente melhora isso aqui, torna o Boimler melhor do que a força bruta aqui, que
que seria o caso, ele se comporta com força bruta. Então eu consigo evitar essa situação com alguns tipos de cuidados, algum tipo de melhorias no algoritmo, tá? Mas essa aqui é a situação ruim dele, originariamente falando. Vamos executar o Bohr-Moore nesse exemplo aqui, que é bem interessante. É um exemplo real, né? A gente está procurando essa palavra aqui nesse texto, porque a gente vai encontrar aqui no final, né? Então, como é que começa? Eu faço o alinhamento e vou comparar o último caractere do padrão com o correspondente caractere do texto. Quando eu faço M com T, falhou, não bateu, mas T está presente no padrão. Então eu alinho esse cara e comparo M com E. Então repara que eu fiz duas comparações, hein? O alinhamento não é através de comparação. O alinhamento ele é baseado no pré-processamento que é feito antes no padrão. Tá? Não é uma busca de T aqui dentro, não. É um pré-processamento que a gente faz antes. Já tem uma tabelinha com essas últimas ocorrências e, portanto, eu ganho tempo também fazendo esse alinhamento. Aí faço uns cálculos, faço esse alinhamento e, novamente, comparo M com E. E agora é um caso interessante. Falhou e, além disso, eu sei que E não está aqui dentro. Como eu sei que E não está aqui dentro, eu comparo, falhou, e aqui eu pulo todo o padrão. Não adianta fazer nenhum alinhamento de E com o padrão que não vai encontrar. Então, a próxima comparação é M com A. E a situação se repete. Quando eu comparo M com A, falha, e o A não aparece no padrão. Portanto, outro pulo. Mesma situação. M com N, e o N não aparece. Outro pulo. M com G. Outro pulo. E agora M com H. O H aparece, quer dizer, o M não bate com H, mas como H está à esquerda, você alinha H com H, e agora 5 comparações encontro. Então, repara, quantas comparações eu fiz aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e mais 5 aqui, 11. Com apenas 11 comparações, já encontramos a ocorrência desse padrão no texto. Né? Então, ele é muito rápido, né, quando está nessa situação de alfabeto grande e padrão pequeno. Tá? Porque ele vai dando esses saltos de tamanho M. Tá? Então, repara que o melhor caso dele, né, o melhor caso de desempenho, não para o cara que está procurando a palavra, né, mas o melhor caso seria ele não encontra e vai dando salto de tamanho M. Então, ele vai gastar tempo N sobre M para dizer que, que o padrão não é encontrado. Então, ele é sublinear, né, na situação em que ele não encontra. Aqui é uma situação ruim. Por que ele é ruim? Porque o alfabeto é pequeno. Então, repara que eu tenho só 4 caracteres. Então, a chance de o caractere não estar, né, no padrão é pequena. Né? Então, aqui ele vai sofrer. Esse algoritmo não vai ter um bom desempenho. Então, repara, eu comparo aqui o primeiro A com B, mas falhou, mas o A está aqui. Então, ele vai estar esse alinhamento. Ele vai alinhar esse A com esse A, vai comparar B com esse primeiro esse B, a segunda comparação aqui, a terceira comparação aqui, e aqui falhou. Mas como falhou e o A está aqui, ele vai se comportar agora como força bruta, ele vai dar um passinho à direita. Ele vai comparar esse B com A. Falhou e o A está aqui, então ele vai dar um passinho só para a direita. Então repare que nessa situação a tendência de dar um passinho só para a direita é grande. E, ou seja, ele se comporta de maneira similar à força bruta. Né? E aqui é o lado bom. O D falhou com B, mas não está presente. Então, esse é o momento que ele dá um salto. Aqui ele compara B com A, o sétimo. Falhou, mas o A está aqui, então ele alinha. E quando ele alinha, ele encontra. Tá? Então, o bom desempenho é exatamente quando você tem caracteres no texto que não aparecem no padrão. Como é que a gente calcula essa função de última ocorrência, né, que é usada no Bohr-Moore? É um pré-processamento, é uma função chamada L, que você percorre o alfabeto inteiro. Aqui, de novo, um probleminha no caso do Bohr-Moore. Né? Ele vai ter um desempenho, e no tempo dele vai aparecer o tamanho do alfabeto. Né? E como é que a gente faz isso? A gente vai encontrar o maior índice I, tal que PI é igual a X. E se o X não estiver em P, ele vai guardar menos 1. Então está aqui um exemplo. Se você tiver esse padrão ABA, CAB, eu tenho alfabeto com ABCD, a minha função,
vai ser um vetor de tamanho do alfabeto, né, onde cada caractere vai estar da última posição dele em P. Então, onde é a última ocorrência de A em P? É na posição 4. A última ocorrência de B em P é na posição 5. A última ocorrência de C em P é na posição 3. A última ocorrência de D em P, a D não ocorre, então menos 1. Tá? Então precisa calcular esse vetor F, esse vetor L, antes de começar a executar o Bohr-Moore. É bem simples fazer esse cálculo. Vocês vão ver agora aqui. Esse aqui é o pseudocódigo do Bohr-Moore. É o pseudocódigo que eu peguei da internet porque ele está bem simplificado. Vocês vão ver daqui a pouquinho. Né? Então aqui você observe, né? Esses dois comandos force, eles calculam, é um pré-processamento que calcula a função última ocorrência. Então ele vai de 0 até o alfabeto, coloca menos 1 em todo mundo, então todo mundo vai ficar inicializado com menos 1, e depois você percorre da esquerda para a direita o padrão e vai fazendo essa atribuição. Então se você tiver mais de uma ocorrência, a que prevalece é a mais à direita. Então você tem aqui finalizado o vetor L. Então repara que 2 for's são suficientes para montar a função última ocorrência. Tá? Só que aqui, o problema desse primeiro for é que vai gastar tempo proporcional ao alfabeto, então é um pouquinho caro, né, se o alfabeto for grande, e é grande, que a gente está interessado nesse caso. Mas, dentro de todo o código, isso aqui não é tão caro assim. Bom, aí começam as comparações. Você começa da direita, então o último caractere que vai ser comparado é o último do padrão, com o correspondente do texto, então por isso que I e J são inicializados com menos 1. E aí fica um laço de repetição. Se você tiver casamento e você está no início do padrão, como você começou da direita, você achou o padrão. Em que posição? Posição I. Então aqui é o caso de que você termina já a comparação e retorna a primeira ocorrência de P em T. Caso contrário, anda para a esquerda, né, os dois índices, tanto do padrão como do texto. Se não houve casamento, então eu pego o TI, que for o culpado aqui de não haver casamento, vou chamar de X, e aqui a gente vai fazer um cálculo curioso, vocês vão ver daqui a pouco, né? Isso aqui está tratando os 3 casos numa única linha de comando. Coloquei isso para simplificar o tamanho do código. Isso aqui, na verdade, você podia fazer ifs, né? Fazer ifs, é o primeiro caso, segundo caso, terceiro caso, mas todos esses ifs estão condensados num único comando. Tá? Então aqui é um comando de atualização da posição I do texto. E o J vai ser menos 1. Ou seja, você vai, depois que atualizar o I, você vai colocar J menos 1. E vou repetir até que I seja maior que menos 1. Então você vai ficando repetindo até que você chega no final do texto. Então, o problema está aqui nesse comando aqui que a gente vai observar agora. Primeiro caso é que o X não ocorre em T. Se o X não ocorre em T, como vocês viram agora há pouco, vai dar menos 1. Se dá menos 1, você concorda que menos 1 mais 1 dá 0. E J é um índice do vetor. Então, J com certeza é maior ou igual a 0. Então, esse cara vai ser selecionado, que é 0. M menos 0 é M. Então, I recebe I mais M. O que significa isso? Quando o caractere que eu encontrei em T não aparece no padrão, que esse caso aqui deu 0, o I salta M, que a gente viu agora há pouco. Então, o primeiro caso está resolvido. Né? Você está fazendo um salto de M posições no texto. Perfeito? Então, esse comando funciona perfeitamente quando o X não está no padrão. O segundo caso, que está desenhado aqui, é quando, reparem, né? Eu estou comparando esse cara com esse cara que falhou. Então, o TI não bate com o PJ, só que o TI está em P, e essa aqui é a última ocorrência dele, que é na posição X. Certo? Então, que alinhamento tem que fazer? Eu tenho que alinhar esse cara aqui, que é o A, né, com esse A aqui, e comparar esse cara com esse cara. Então, eu preciso fazer um cálculo para atualizar o I. O I está valendo isso, eu tenho que somar esse valor Por que esse valor? Né? Porque aqui o tamanho desse padrão é M, aqui é a posição X, então isso aqui é o tanto que eu tenho que somar em I para chegar nessa posição. Tá? Então, reparem, né? Isso aqui é a posição X, isso aqui vai ser 1 mais X, é o tamanho dessa parte aqui à esquerda do padrão. E se o padrão inteiro vale M, isso aqui vale M menos 1 mais X. E isso aqui é o que eu tenho que somar em I. Bom, então reparem.
o x está à esquerda de j, né? Portanto, 1 mais x, no máximo, é igual a j. Portanto, ele vai ser selecionado 1 mais x, que eu tenho que pegar no mínimo. Então, ele recebe m menos 1 mais x, que é o que eu queria. Então, esse comando faz a atualização correta, né? No caso 2. E o caso 3 é o caso, que é o pior caso do Bohr-Moore, né? Em que esse cara está aqui, ou seja, o x está à direita de j. E, portanto, eu tenho que fazer m menos j. Como o x está à direita de j, 1 mais x é maior que j. Então, vai ser selecionado j. E o i vai receber i mais m menos j, que é o que eu queria. Então, i recebe i mais j e faz a atualização correta. Tá certo? Então, esse comando aqui, de novo, é um comando sintético, né, que trata os 3 casos simultaneamente. Não precisa ser assim, tá? Podia ser 3 ifs aqui e tudo bem, né? É só uma maneira bonitinha aqui de escrever o código, tá? Então, analisando o pior caso do Bohr-Moore, qual é o pior caso do Bohr-Moore? O pior caso do Bohr-Moore é esse aqui, que você tem alfabeto tamanho 2. Né? Você tem, por exemplo, um texto todo formado por A, e o padrão tem esse Bzinho aqui para atrapalhar a nossa vida. Então ele vai comprando, no último B, falha. Quando falha, começa de novo, dá um passo para a direita e começa de novo, falha outra vez. Então você vai ter um comportamento à la força bruta. E para descobrir que o padrão não está presente. Então você vai ter tempo n vezes m. Pior ainda, né? Você tem n vezes m mais esse tempo extra aqui, que é a montagem da função de última ocorrência. Ou seja, essa situação aqui é extremamente ruim para o Bohr-Moore, né? Então, o pior caso é quando você tem alfabeto pequeno, então DNA, imagens digitais, mas isso aqui não acontece, raramente acontece, não é o caso de documentos. Tá? Então, o Bohr-Moore não foi feito para fazer buscas em DNA, em arquivos binários e coisas do gênero, né? Então, seria um erro gravíssimo aplicar o Bohr-Moore nessas situações. Por outro lado, quando você tem documentos, né, que é muito comum de fazer isso, né, você tem uma situação muito adequada para o Bohr-Moore e ele pode ter, inclusive, desempenho dessa ordem, né, a ordem que você não encontra o caractere e você vai pulando de m em m o texto. Então ele dá uma resposta para você em tempo sublinear, né, no tamanho do texto, que é a situação bastante comum, né, quando a gente está usando esse algoritmo para buscar textos no arquivo. Vamos agora para o terceiro e último algoritmo desse capítulo, que é o algoritmo de Carpio-Raben, e ele é bem diferente dos anteriores. Tá? Ele é um algoritmo que foi feito a posteriori, né? E a ideia dele é bem distinta dos demais, como eu acabei de comentar. Qual que é a ideia básica dele? É tentar aproveitar operações do computador que são muito rápidas, concretamente comparações. Então você imagina, por exemplo, um caso ideal em que a gente estivesse trabalhando com um alfabeto binário e você tivesse a possibilidade de usar uma função que compara bytes. Então, o que ele faria seria simular o algoritmo de força bruta caminhando janelas de padrões. Janelas, né? Agora, a janela só funcionaria se você tivesse um padrão com menos do que tamanho 8 no máximo. Porque dessa forma você poderia, se o teu padrão coubesse num byte, seria até 8 caracteres, você guarda o padrão num byte e vai andando em janelas no texto e sempre fazendo comparações entre bytes e ver se encontra. Então essa situação é uma simulação do força bruta, mas de maneira bastante eficiente, porque você não está comparando um a um, você está comparando, a única comparação, você já compara o padrão inteiro com a janela correspondente. Tá? Então, essa situação, eles tentam generalizar um algoritmo qualquer, para uma situação qualquer. Tá? A gente vai tentar explicar isso, como é que isso é feito. Vamos pensar passo a passo, né? Então, a primeira generalização seria, ao invés de considerar um alfabeto binário, vamos considerar um alfabeto de dígitos, de 0 até 9. Então, vamos pensar no padrão como um número formado por esses dígitos,
Então, de novo, eu tenho que converter os dígitos em número, a gente vai ver isso daqui a pouquinho, né? Eu tenho que supor também que esse padrão, que tem m dígitos, possa ser guardado, armazenado numa variável inteira. E aí eu vou percorrer o texto, selecionar uma janela de tamanho m do texto e olhar aquela janela como um tamanho inteiro e comparar os inteiros. Basicamente essa é a ideia da generalização do Carp-Hague. Agora existe a possibilidade de que o padrão não caiba numa variável inteira. E, concretamente, também a janela de tamanho m do texto tem esse mesmo problema. Então, como resolver isso? Usando o hashing, né? A ideia dos autores é basicamente essa. Você vai aplicar um hashing nessa janela, de tal maneira que ela te retorna um valor que caiba no inteiro, e você vai calcular, e você vai comparar o resultado do hashing. Só que aí você tem um probleminha, né? Porque se eventualmente o hashing disser que é igual, pode não ser igual. Então você tem que checar posteriormente. Agora, se o hashing disser que não são iguais, de fato não são iguais e você continua a busca. Tá? Então tem que escolher um hashing de tal maneira que esses falsos positivos aí, vamos dizer assim, eles ocorram com pouca frequência. Tá? Então vamos tentar explicar isso com um pouquinho mais de detalhe, né? Vamos generalizar como é que funciona. Depois iremos generalizar para todas as situações. Então, primeiramente, estamos considerando um alfabeto só formado pelos dígitos de 0 a 9. E o padrão P tem m dígitos, então eu preciso calcular esse Pzinho, que é o valor inteiro correspondente à interpretação do padrão como número. Tá? Como é que a gente faz isso? Usando, por exemplo, a forma de Horner, que vocês viram nos exercícios, que ela está utilizada nos exercícios da lista, né? A primeira parte dos exercícios, que é uma forma bastante eficiente de calcular o valor desse número que corresponde ao padrão. Isso pode ser feito em tempo proporcional ao tamanho do padrão. Qual que é a ideia? É usar essa fórmula aqui, né? Estou meio complicado de entender dessa maneira, mas a gente já vai dar um exemplo, vocês vão perceber como é que isso é feito. Né? Usa um comando for com adições e multiplicações. Acho que o exemplo deixa isso mais claro. Então, imagina que você tem aqui um padrão de tamanho 4, formado pelo caractere 1, caractere 5, caractere 6, caractere 9. Eu quero calcular, guardar em P o valor 1569. Como é que a gente faz isso? Com esse cálculo aqui. Né? Eu pego o primeiro caractere, transformo ele no número 1. No fundo, eu tenho que fazer uma subtração aqui do código ASCII do zero, né? Vocês sabem fazer, imagino. Né? Então, transforma o caractere 1 no número 1, multiplica por 10, soma 5. O resultado aqui, como é que eu somo 5? Eu faço a mesma transformação desse caractere 5 no número 5. Quando eu faço esse cálculo, eu multiplico por 10, faço a mesma coisa com 6, somo, pego o resultado, multiplico por 10 e somo com 9. Então, esse procedimento aqui é o cálculo da fórmula de Horner. Qual a vantagem de fazer dessa maneira? Que você gasta m adições e m multiplicações por 10, que no fundo são shifts aqui, né, de 10. Então, essa é a razão de usar a fórmula de Horner. Você gasta tempo θ de m. E esse cálculo aqui que está bem simples. Tá? Então, a gente tem aqui 3 multiplicações, 3 adições. Na verdade, m menos 1, né? Não m, né? Porque em 3 você gasta m menos 1, que é 3, e menos 1, 3 adições e multiplicações. Bom, vamos imaginar agora uma situação no meio da execução do algoritmo, né? Em que você tem já calculado TS, que é o valor do número representado pela subsequência que começa aqui na posição S do texto, e vai m caracteres para frente, né, que vai até aqui, e você quer andar a janela no texto. Quando você anda a janela no texto, você tem que tirar o primeiro cara, que é esse cara TS, e incluir o S mais M. Mas aqui você tem um texto representado com caracteres. Você precisa fazer um cálculo em P, que é o valor corrente, um cálculo do número representado por TS, e transformar esse número TS em número TS mais 1. Então, repare que isso aqui é um número inteiro, isso aqui é outro número inteiro, isso aqui é um caractere, isso aqui é outro caractere. Então, que cálculos que eu faço, né? De tal maneira que eu transformo esse número nesse, usando basicamente esse caractere e ignorando esse primeiro aqui.
Então veja um exemplo, né? Imagina que aqui o M é 4, então minha janela inicialmente ela está guardando o TS 6.415, o S é 0, né? E eu quero utilizar, na verdade, o caractere que corresponde ao 2, que é o último cara aqui. Então tem que transformar o número 6.415 no número 4.152. Só que eu tenho caracteres. Então é muito simples, né? Você simplesmente faz esse cálculo aqui. Você pega esse número, subtrai 1000 vezes o número correspondente ao primeiro caractere, multiplica por 10 e soma 2. E o 6 e o 2 você obtém através desse cálculo de o código ASCII que subtrai o código ASCII do número 0. Basicamente é isso. Tá? Então, conclusão, você pode obter TS mais 1 a partir de TS em tempo constante. Tá? Com esses cálculos aqui, que você faz isso aqui é uma representação de como seria. Né? Isso aqui no fundo é um caractere, desculpa, é um abuso de linguagem aqui. Né? Aqui é um caractere, mas eu estou entendendo ele como dígito. Então, eu vou fazer um simples cálculo aqui usando o código ASCII dele. Tá? E idem aqui também. Tá? Então, aqui uma subtração remove o dígito de mais alta ordem e aqui o dígito de mais baixa ordem, que é somado no resultado. Bom, o que é importante é observar que você faz isso em tempo constante. Tá? São cálculos, e não só tempo constante, cálculos rápidos, né? Porque a gente está, isso aqui é bem rápido em termos de processamento. Bom, então vamos chamar de P e T0, né? O P é o valor inicial do padrão e T0 o valor correspondente à janela inicial do texto. Como vocês viram, usando aquela forma de Horner, tanto um como o outro pode ser calculados em tempo proporcional a M. E eu mostrei para vocês também, muito simples, né? A gente pode andar a janela de T, né? Então, a janela está em TS, eu obtenho o valor de TS mais 1, andando a janela uma posição para a direita. Isso eu calculo o TS mais 1 a partir de TS em tempo constante. Então, T1, T2, T3 até T de N-M, que é o último possível alinhamento, todos eles podem ser obtidos, né, em tempo total N-M, porque é o tempo constante vezes o número de elementos que estão aqui. Dessa maneira, né, todas as ocorrências de P em T podem ser encontradas em tempo θ de N. Só você somar isso aqui tudo, né, e você vai ter esse tempo. No entanto, para que as comparações entre P e cada TS sejam feitas em tempo constante, esses números precisam estar limitados ao valor máximo suportado por uma variável inteira do sistema que está utilizando. Então, isso vai, assim, ser dependente da quantidade de bytes que o sistema atribui, né, às variáveis inteiras. Esse problema, quando você cresce demais o tamanho do padrão e ele não cabe na variável inteira, você vai precisar usar hashing. Então eu vou dar aqui um hashing que foi elaborado pelos autores, né? Vou dar aqui as ideias básicas desse hashing, não vou entrar aqui em detalhes, através de um exemplo vocês vão observar como é que ele é calculado. Né? Então todos os valores P, T0, T1 até T de N-M vão ser calculados em módulo Q, onde Q é um número primo. E definindo o tamanho do alfabeto como D, Q vai ser escolhido de tal maneira que o valor D vezes Q caiba no número inteiro. E aí os cálculos nesse hashing são os seguintes. Né? Essa fórmula aqui de cálculo. Que eu não vou querer discutir ela agora aqui, eu vou mostrar para vocês através de um exemplo. Tá? Então eu obtenho, é uma variação daquele cálculo que vocês viram agora há pouco, usando esse H que está aqui, né, que depende de D e de Q. Tá certo? Evidentemente, quando eu estou aqui usando o módulo Q, né, eu posso ter essa situação, né, que dois números, o TS e o P, dão o mesmo resultado no hashing, porque eles são equivalentes, né, módulo Q, mas não necessariamente TS vai ser igual a P no texto. Né? O correspondente sequência de caracteres que corresponde a TS não vai bater necessariamente com a sequência de P, porque eu estou usando o hash. Então eu preciso verificar, força bruta, se isso aqui ocorre ou não. Então essa é a heurística, né? Se houver esse resultado no hashing,
aplico força bruta para verificar se eu encontrei de fato. E se não, e caso contrário, não, o hashing der falso, continua a busca porque não encontrei a ocorrência do padrão inteiro. Então aqui um exemplo, né, que a gente vai mostrar como isso funciona, né? E nesse exemplo eu vou usar d igual a 10, o meu texto são esses 5 caracteres, portanto n igual a 5. O meu padrão são esses 2 caracteres, tamanho 2, e o q vai ser 11. Tá? E o h tem essa fórmula aqui. Né? Então, primeiramente, né, eu verifico que o valor de P, o Pzinho é 26, né, que seria isso aqui, mas eu vou usar módulo 11. Tá? Portanto, eu vou guardar o valor 4, porque eu estou supondo que 26 não cabe no número inteiro, mas o número 4 cabe. Tá? Claro que esse exemplo aqui é bem pequeno, mas a ideia é essa. Né? Você tem valores muito grandes que não cabem na variável inteira, porque você usa módulo 11, que aí cabe. E o H, usando essa fórmula, né, vai ser 10. Bom, a partir daqui, vamos calcular o T0 da mesma maneira. Né? T0 é a janelinha em tamanho 2, 31. Como 31, no nosso exemplo, não cabe na variável inteira, eu vou usar 31 módulo 11, que é 9. Tá? Então, o primeiro passo do algoritmo, né, é calcular T1. Primeiro ele vai verificar que 4 e 9 são diferentes, então ele vai observar que o padrão 26 não ocorre aqui nessa janela. Eu preciso agora calcular a nova janela. A nova janela seria deslocar a janela de tamanho 2 e pegar o 15. Tá? E esse cálculo que está aqui embaixo, o que ele faz basicamente, que é aplicar essa fórmula, vai encontrar 4. O que é esse 4? Esse 4 é o equivalente a 15 módulo 11. Né? Porque ele vai ter uma fórmula que já desloca a janela e já calcula o módulo da nova janela, que é 4. E reparem, né? O 4 que está aqui é igual a esse 4 que está aqui. Então, aparentemente, ele pode ter encontrado o padrão na segunda janela. Mas, como é que ele vai perceber isso? Ele vai ter que fazer a aplicação de força bruta. Tá? E quando ele faz a força bruta, ele verifica que não encontrou. Então, quando o hashing dá o falso positivo, esse falso positivo é descoberto, né, através de uma procura força bruta. E aí ele vai calcular o T2. O T2, basicamente, é a aplicação da fórmula outra vez. O T2 significa andar a janela para a direita, uma posição, e aplicar o hashing no 52. Deu 8. Você pode observar que 52 módulo 11, de fato, é 8. E como 8 é diferente de 4, então ele tem certeza que ele não encontrou aqui o texto 26. Por fim, ele desloca a janela mais uma vez e vai encontrar o T3, e esse cálculo aqui dá 4. Portanto, ele pode ter encontrado, e aí quando ele faz o teste de força bruta, ele realmente verifica que encontrou o 26 na última janela aqui. Tá? Então, isso aqui é a simulação, né, do Carpio-Raven, com esses valores aqui. Então, vocês percebem que essa fórmula funciona perfeitamente, né, e são basicamente cálculos, né, usando a função hash. Esse é o pseudocódigo do Carpio-Raven, né, de maneira geral. Então, vocês observam aqui D é o tamanho do alfabeto, Q é um primórdio que M, como é calculado o H, o P e o T0. Esse primeiro for aqui, ele simplesmente calcula o valor inteiro através do hash, né, que corresponde ao padrão, e aqui, da mesma maneira, o valor correspondente à primeira janela, né, do texto. E aí fica no loop, né? Enquanto as janelas puderem ser executadas. Isso aqui, de novo, é semelhante ao força bruta, em que verifica se P igual a TS. Se for igual, eu preciso verificar claramente se foi encontrado ou não, porque pode ser um falso positivo. E, se eu não cheguei ao final, eu aplico a função de hashing aqui para encontrar um novo TS mais 1. Tá? De novo, isso aqui é feito tempo constante. Tá? Então, esse é o algoritmo que é o Carpio-Raven. Então, os cálculos de P e T0 gastam θ de M, os cálculos T1 até Tn-M e eventual comparação força bruta gastam isso aqui. Então, se você escolher, se a tua função de hashing for muito ruim
ele vai dar falso positivo em todas as situações. Então, no pior caso, né, de um hash mal escolhido, você vai ter esse desempenho aqui, porque vai gastar M, vai custar M a verificação de cada falso positivo. Tá? Portanto, o pior caso assim, do CapRab seria N vezes M, que é muito ruim. Mas isso só vai acontecer se a função de hashing for mal escolhida. Caso contrário, ele tem um bom desempenho. Né? E como é que isso é generalizado? Basta você entender o teu alfabeto, né, como a base onde você vai trabalhar. A gente mostrou aqui para vocês um exemplo que trabalha na base 10. Mas se você está usando, por exemplo, o alfabeto, o código ASCII, né, basta trabalhar na base 128. A gente muda a base e dessa forma você tem uma forma análoga de aplicação do CapRab. Então basta mudar a base de cálculo. Tá? Finalizando o nosso capítulo 7, isso que nós vimos hoje, né? Nós vimos basicamente 5 algoritmos, o força bruta, que não tem pré-processamento, né? Que é tempo, aqui é o tempo de pior caso, aqui é o tempo de melhor caso, vamos dizer assim, né? E você verifica que ele é N vezes M. Esses 3 algoritmos aqui, autômato, KMP e o Bohr-Moore, tem pré-processamento. Isso aqui é a construção do autômato, aqui é a construção da função falha, aqui é a construção da função de última ocorrência. Então, reparem que a única diferença entre o autômato finito e o KMP, em termos de complexidade, é esse tamanho do alfabeto aqui. Caso contrário, o autômato finito seria equivalente ao KMP. O Bohr-Moore, a gente viu que ele não tem um bom tempo aqui de pior caso, porque o pior caso é quando você tem alfabetos pequenos. Ele não foi elaborado para isso, né? Mas quando você tem alfabetos grandes, ele tem um desempenho que se aproxima muito do menor caso, que é N vezes N sobre N. Tá? E por fim o CapRab, que aqui, de novo, esse pior caso aqui também geralmente não ocorre, porque você calcula, se você usar bem uma boa função de hash. Tá? Então a tabela aqui apresenta as complexidades de tempo na busca de todas as ocorrências padrão. Teoricamente o KMP é melhor, então o KMP tem esse tempo ótimo, tá? Mas se você for usar, né, uma busca de padrões em documentos, sugiro que você use Bohr-Moore, que ele é o mais usado, e além disso ele tem variações mais recentes na literatura, então ele é menos sujeito aí a esses casos de mau comportamento, mau desempenho. Então, pessoal, terminamos por aqui, né, essa aula. Espero que vocês tenham entendido e interessante fazer exercícios que estão na lista, né, correspondente a esse tema. Um abraço a todos.